Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o Metro que Melhor Mediu Kardec. Primeiro programa do ano de 2025, sempre com Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano. Temos vários programas aqui, né? Todos sobre memória, historiografia, documentos. Então, 4 programas aos sábados e 4 programas aos domingos, né? A cada sábado, um programa diferente, um convidado diferente. O mesmo acontece no domingo. A cada domingo, um convidado diferente e um programa diferente, né? Veja as playlists aqui, nomes importantíssimos do movimento espírita nacional, como Dona Heloísa Pires. Né? Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa noite de estudos da obra, mas também da vida do professor Herculano Pires. Disse que foi o metro que melhor me deu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Pessoal, espero que todos tenham tido uma virada de ano maravilhosa, né? Todos estejam muito bem. Vamos agora conversar com a querida Dona Heloísa Pires e saber dela também como é que foi a passagem de ano para Dona Elo. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com ela, Dona Heloísa Pires, para mais um programaço, com certeza, porque vamos tratar aqui da vida e da obra de Herculano Pires. Um programa desse, né, Dona Heloísa, não tem como não ser bom. Não tem como. Não tem, não tem. Então, Dona Heloísa, feliz ano novo. Como é que foi de festa? Tudo bom por aí? Nossa, nesta encarnação e talvez em outras, eu sei, como dizia Chico Xavier, não reclame, não reclame. A arte de ser feliz. E o doutor Carluccio, que eu não conheço, mas vi na internet, fala: o que mais envelhece e adoece o indivíduo é reclamar, é ficar infeliz, é ficar mal-humorado. Então, desenvolvamos e conservemos o bom humor, a alegria de viver. Existem períodos difíceis, mas passam. E perder alguém, ninguém perde. A morte não existe. Somos imortais, somos indestrutíveis, somos filhos de um Deus maravilhoso. Vale a pena viver na gratidão a Deus, na alegria de existir e de viver. Dona Heloísa, eu queria que a senhora matasse uma curiosidade minha, não é? A senhora já relatou aqui, não é? Como era o Natal da família Pires, né? Herculano, presépio, né? Então, sempre botava os bonequinhos, ele mesmo gostava de arrumar o presépio. Mas, dona Heloísa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como era Herculano nessa coisa de virada do ano, no romper o ano novo? Ele ficava acordado esperando da meia-noite para romper o ano com a família? É uma época que eu tenho saudades hoje. Tem uma música, velhos tempos, belos anos. E é verdade, o pai, nesse período, virava um anjo de luz. Ele e a mãe amanheciam sorrindo. O Rizzini escreveu o livro Herculano, Apóstolo de Kardec. E o Rizzini era crítico. O pai passava o tempo, em geral, ele estava sempre sorrindo quando olhávamos para ele. Comemorava cada dia do Natal
do Ano Novo e do Dia de Reis, que ele fazia também uma homenagem linda aos Reis Magos, com prece, com oração, com panetone e com guaraná. Ah, no dia de Natal, tinha a ceia, sempre com alegria, lembrando Jesus, o presépio estava lá, do outro lado, a árvore de Natal. Parecia um sonho, parecia um filme italiano. E a mãe junto, e todos nós felizes, e os 4 tios, que eram como irmãos, as 4 tias, e o meu avô Ferraz. Todo mundo sorrindo, ninguém implicava com criança alguma, nós não fazíamos malcriação. Parece uma outra vida num outro planeta. Valeu, valeu. E na passagem do ano também ficávamos até a meia-noite. A criançada aguentava com os olhos brilhantes, a alegria de viver. Agradecíamos a Deus e pedíamos um ano melhor. E novamente, em 6 de janeiro, quando ia acabar, desmanchar a árvore, guardar o presépio, a ocupação do pai. Embrulhava figurinha por figurinha do presépio e guardava para outro ano. Embrulhava e nós ajudávamos. A bolinha por bolinha da árvore de Natal, as luzinhas e guardava para outros anos. Incrível, incrível. Belos anos, muita alegria. Dona Heloísa, a senhora falou numa música aí que é do rei Roberto Carlos, já. A saudade do que passou, velhos tempos, belos dias, já, Dona Heloísa? Belos, belíssimos, mas hoje temos a obrigação de dar a nossa contribuição para que nossos netos, e até um bisneto que eu tenho por vias meio tortas, tenham a mesma alegria. Não compreendo gritos ou indiferença, fica cada um no seu celular. Não, é conversar, é olhar nos olhos, é transmitir alegria, receber alegria. Criamos, nos construímos dia a dia, a cada encarnação. Não reclame, mas se quiser reclamar, reclame a si mesmo de ter construído mal. Problemas, diz Dr. Bezerra de Menezes, apenas ingredientes de evolução. E vou mostrar a chave maior da minha alegria, depois de Jesus e Kardec. Olha já o sorriso. Meu Meu pai Deus, sorriso. Faltou minha mãe, mas a foto dela está ela meio cabisbaixa, não vou pôr junto. Vou arrumar outra foto, porque ela também era uma luz, uma alegria. Casal lindo. Dona Heloísa, essa fase de Herculano, ele estava bochechudo, né? Estava fofinho, né? Cabelinho branco, feliz, sempre feliz. Ele ria quando ele tinha problema, ele escrevia no diário dele: Meu Deus, o que eu fiz no passado, devo ter enganado muita gente, estou com problemas econômicos. Aí punha a risada, mas vou resolvê-los. A espiritualidade maior me ajuda. Lindo, querido. Dona Heloísa, a senhora falou aí que a gente, gostei muito, né? A gente tem a obrigação de hoje fazer o papel que Herculano fazia, minha mãe fazia, aqueles que partiram, né? Porque a gente tem que pensar na ausência que seremos um dia também, né, Dona Heloísa? Verdade. Aqui em casa eu falo, elas ficam bravas. Gente, tem que pensar, tem que encarar e tem que não torrar aquele que partiu. Porque, ah, meu Deus, teve direito, partiu. A mãe falou isso no dia do enterro do pai. Primeiro no velório, depois na hora do enterro. Que temos que deixar aqueles que são convocados à pátria espiritual partirem tranquilamente. É como se fossem para uma viagem na Europa e agarrássemos na roupa e chorássemos. Para, vamos trabalhar uns com os outros para todos sermos felizes. Saudades, é claro. Gostaria de voltar? Claro que sim, mas compreensão de que outros momentos igualmente maravilhosos existem, se soubermos criá-los. Vamos valorizar quem está aqui pertinho também da gente hoje, né? Por isso que no meu Natal
eu liguei para alguém pedindo uma bênção, e ela me deu a bênção, que foi a nossa querida Dona Heloísa. Eu liguei para a Dona Heloísa, coloquei até cesta, toda melada de bolo, para falar com Dona Heloísa. E, ó, somos uma família só. Mas se na outra você quiser vir meu sobrinho, porque Dona Eva será sua mãe, eu ficarei muito feliz. Não vou tirar o lugar de Dona Eva. E Ceissa, e suas meninas, e os meus 5 filhos, 8 netos, um bisneto e virão outros. Vai ser uma festa, vizinhos. Dona Heloísa Herculano viveu noutra época que décadas atrás não era todo mundo que tinha automóvel, Herculano não tinha automóvel nem nada. Olha, a senhora disse, se eu vi seu sobrinho, se eu for o jardineiro de Herculano, Herculano vai vir numa condição melhor nessa encarnação. Se eu for o mecânico do carro de Herculano, já tá bom, viu? Já tá bom. Se ele quer uma condição melhor econômica, ou se, como Francisco Cândido Xavier, também minha luz, minha paixão, escolheu ser humilde e mais pobrezinho a vida inteira, num exemplo lindo de que o que interessa é amar o próximo como a si mesmo. E do ordenadinho pequeno de Chico, ele que tinha livros doados para todo mundo, nunca pegou um tostão de um livro, ele diz a obra não é minha, ele do ordenadinho pequeno tinha envelopes, conta Nena Galves, onde põe um dinheirinho para quem necessitava e estava na fila. Dava presentes, o que ele ganhava, dava tudo. Lindo, lindo, lindo. Dona Heloísa, eu tenho a impressão, se o Herculano tivesse uma encarnação, um homem rico, ele seria humilde do mesmo jeito, ele ia ajudar muita gente. Muita gente. Lindo que eu sempre, agora eu estou esquecendo, hein? Eu faço uma prece de gratidão. Antônio Hermílio de Moraes, rico, dirigia um hospital, a vida inteira trabalhou pelos necessitados. Belo patrão. O rico pode fazer muita caridade, basta e muitos fazem, basta desejar. Não é por ser rico, não é por ser pobre. É como diz Roberto Carlos numa canção linda: o que preciso é ter Jesus no coração. E Antônio Hermílio de Moraes sempre usou o mesmo corte do paletó, não é? Então, o mesmo corte, não é que era o mesmo paletó, não, mas sempre, porque era um homem simples, de uma simplicidade, né? Ele era, na terra, um homem que veio exemplificar como pode o rico ser bom. Ou como diz o pequeno e grande livro do Pai ao Reino, a porta do céu, alegoricamente falando, estava aberta para recebê-lo. Antônio Hermínio de Moraes. Dona Heloísa, um homem desse teve uma eleição que ele foi candidato e perdeu. O povo não escolheu um homem desse como governante, pelo amor de Deus. Porque ele sabia mentir. Eles, às vezes, gostam daquele que mente, que é falso. Interessante, é uma questão de sintonia vibratória. E, às vezes, acertam. Nem mentia e nem comprava, porque ele tinha muito dinheiro até para ir para a corrupção, né? Ganhar a eleição, ele não fazia isso. E parece que outro exemplo também, mudando o tamanho e o modo de agir, é o querido, o amado Silvio Santos. Sempre também oro por ele, porque ele, na capacidade de compreender o planeta Terra, agiu de uma forma muito exemplar. Eu adoro Silvio Santos, adoro. Né? Eu também respeito muito. Parece que esse outro, Faustão, então não é o fato de ser rico ou ser pobre, ser inteligente, esfuziante, brilhante ou ser apagado. É fazer o bem, é amar o próximo, é cumprir aquilo que prometeu. Dona Heloísa, vamos lá. Hoje a gente está trazendo aqui, até porque a mudança de ciclo, um livro com título sugestivo para essa época, né? Na Era do Espírito. Na Era do Espírito. Dona Heloísa, no capítulo 17, o Herculano
intitulou o capítulo Respeito pelos Outros. Pelos Ah, outros. isso é lindo. Isso é necessário. Isso é indispensável. Tem alguns que respeitam aqueles que eles julgam que são importantes e desrespeitam os humildes. Tem aquela. Jesus previu tudo, ele nos conhecia como nenhum outro. A parábola de Lázaro. Aquele rico que ficava, era parábola, o nome não importa. Havia um rico que jogava o que ele não queria comer para um pobre. E o pobre se alimentava. Quando o rico morreu, chegou do lado de lá, ele falou: Eu quero que aquele pobre que eu alimentei a vida inteira venha me servir. E a resposta: Não, você não tem condição. Agora você é que vai servi-lo. Pronto, ponto final. Assim como existe o Antônio Hermílio de Moraes, lembra Herculano no livro Reino, existe o pobre raivoso, é, se julga injustiçado, diz, ele vai morrer, ele diz, agora eu vou entrar no reino do céu. Eu sofri muito e venho com aquele coração pesado de revolta, com palavras horríveis para os que tiveram facilidade econômica, esquecido que numa encarnação anterior ele as teve e usou mal. E a porta do reino se fecha e ele não pode entrar, vai começar numa outra encarnação a aprender a arte de bem viver. Dona Heloísa, aí o Herculano inicia o capítulo, veja bem, o Herculano desencarnou já faz décadas já. E esse livro ele escreveu ainda um pouco mais para trás ainda, né? Ele dizia Ele assim, desencarnou em 9 de março de 1979. Faz tempo. E tudo que ele diz vale para hoje. Impressionante. como o tempo voa, né? 45 anos que Herculano partiu, né? Dona Heloísa, mas ele faz uma análise dizendo o seguinte, né? Que até intitulei esse programa aqui com essa avaliação do Herculano, né? Que o egocentrismo é a doença do século, a doença da humanidade. Dona Heloísa, 45 anos depois que Herculano partiu, essa afirmativa dele permanece atual. O egocentrismo é a doença da atualidade. Atualíssima. Nunca como hoje se viu tanto voltar-se apenas para o sonho mesmo. Apego a um corpo perecível que deve ser cuidado, respeitado, mas que não é o tudo em nossas vidas. Então, quando eu vejo moças bonitas que se entregam ao excesso de plástica, eu, como os dois cirurgiões que as apresentam na televisão, Dr. Nassif e Dr. Dibrow, fico triste. Estão preocupadas apenas com elas mesmas. E homens também musculosos, bonitos, mas tudo faz bem, um pouco de musculação, um pouco de trabalho, mas também amar ao próximo, pensar na família, auxiliar num trabalho voluntário alguém. Essa mergulhar nos atrativos materiais do planeta Terra, nessa hora, é muito triste. Mais de 45 anos que Herculano se foi. E o livro dele, O Convite, é mais atual do que nunca. Olha a sua volta. Você não é nem o centro, nem o fim do universo. Em trilhões de planetas, somos um pontinho minúsculo. Um pontinho, mas que assim mesmo já pode ser de luz ou de trevas, que está conectado a outros pontinhos, mergulhados todos, como diz o querido, impecável André Luiz, mergulhados no pensamento de Deus, na energia cósmica universal. E é essa união que cria o nosso brilho, a nossa alegria de viver, o nosso pensamento saudável. Parte de nós, o primeiro impulso, pensamento positivo, gratidão a Deus, não prejudicar o próximo, não fazer nada que cause escândalo, ou desse lado ou do lado de lá. E então teremos encontrado a chave da felicidade e do crescimento espiritual. Outro
Costume terrível nessa época, nunca antes encontrado pais, mães, avós, todos mergulhados no celular, em suas casas, nos computadores, esquecidos de que somos humanos, não somos máquinas. Temos que nos comunicar, olhos nos olhos, ouvidos atentos, auxiliando um pensamento depressivo que pode levar até um suicídio que causa tantos problemas, auxiliando uma pessoazinha linda que não confia em si mesma. Você pode, você consegue. Não é porque você tem algumas dificuldades que não tem outras facilidades. A arte de bem viver, usada para nós e, sobretudo, para crianças, adolescentes e idosos que estão ao nosso redor e que, às vezes, precisam de uma vibração mais positiva. E evangelho no lar, evangelização na casa espírita, evangelho no coração. Tratar a todos bem, o humilde que nos serve, aqueles vendedores queridos que trabalham até sábado e domingo nos shoppings de São Paulo. O que é isso? Arrebitar nariz, pensando erroneamente como aquele rico que achava que era o tal, que fosse o tal e seria servido no mundo espiritual, para saber que aquele que ama o próximo continua, faz questão de continuar servindo no plano espiritual. Não escolhe os lugares de sossego, escolhe os lugares onde continua a amar e trabalhar para auxiliar seu irmão. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, Deus. Dona Heloísa, a senhora falou tão bem sobre o celular, esse egocentrismo que o Herculano aponta, a senhora vê que todo mundo quer se amostrar no celular, que é feliz, que tem a família perfeita, que tem sucesso, quando a gente sabe que a vida não é assim, né, Dona Heloísa? E se não tiver sucesso nessa, teve em outra. Eu lembro sempre daquele espírito que se comunicou para falar com o Caíba Schüttel, se comunicou pelo Dr. Urbano de Assis Xavier. O Caibá não gostava muito que o espírito se apresentasse como preto velho, falando errado, que era um momento, uma encarnação entre tantas outras. Então, o espírito veio como preto velho e falou para o Caibar: olha, na outra encarnação eu era doutor em medicina, era arrogante, vaidoso, era médico na Holanda. Esta encarnação na qual eu vim, aprendendo na África, sofrendo como chegando até a velhice, foi a mais proveitosa. Por isso, você me dê licença, eu vou me comunicar falando, usando a linguagem da encarnação que me ajudou de forma magnífica. E é verdade, hoje inteligente, amanhã, se precisar, com uma deficiência intelectual. Depois desenvolvido, sabem outra, experiências apenas. Rico, pobre, bonito, feio, experiências, às quais todos vamos tendo direito. Dona Heloísa, a segunda questão que o Herculano aborda na obra, no capítulo Respeito pelos Outros, já, e sobre o egocentrismo, Dona Heloísa, o Herculano afirma que o ser humano precisa parar de querer interferir na vida do próximo. Julgamos de forma severa, né? Então, nos metemos na intimidade do próximo, xingamos muitas vezes, né? Quando o ser humano precisa voltar-se para si mesmo. Esse é o trabalho da reforma íntima, não é, Dona Luiz? Não reformar os outros. E às vezes a gente tem um defeito e nem percebe. Eu odiava jovem que usa aquela, como chama, aqueles desenhos no corpo inteiro. Tatuagem. Tatuagem. Eu falava, por que eles estão entre os vikings? Agora é o século já passado, agora é o ano novo. Mas aí eu entro no metrô. Eu entro no metrô cheio.
As cadeiras que tinham idosos tinham jovens cochilando, fingindo que cochilava. Cada velhinho que entrava, eles fingiam que cochilava. Eu fiquei, não ia brigar, eu fiquei em pé. Vieram dois tatuados até o nariz, brinco no nariz, brinco na orelha, um sorriso nos lábios e falaram: Senhora, ali está o seu lugar, sente. Eu falei: Não, vocês estão cansados, devem ter trabalhado. Senhora, a senhora podia ser minha mãe. Como eu diria para minha mãe: Sente-se. O meu coração derreteu. Eu falei: Eu posso? Muito obrigada. Vocês são dois anjos. Eu posso dar um beijo na bochecha como eu faço com os meus filhos? Oh, pode, senhora. Beijei a bochecha de um, a bochecha tapada. Beijei a bochecha do outro. Eles me levaram, eu me sentei sentindo uma rainha e aprendendo uma das maiores lições da minha vida. O que vale é ter um bom coração. O que vale é ser correto. Aí eu descobri, contando história para minha netinha, ela ergueu a sainha para evitar críticas, ela estava com toda a coxa tatuada. Eu falei, desnecessário, inclusive porque dói. Mas se você se sente feliz, fique. Agora, lembre-se sempre que defeito grave, irreparável, é desrespeitar o próximo. Não, boy, eu nunca faço isso. Eu falei, então, fique tranquila com as suas tatuagens, querida, mas não faça mais. Primeiro, dói. Segundo, quando você ficar com a minha idade, vai tentar tirá-las e não vai conseguir. Dona Heloísa, é melhor um tatuado humilde do que um sem tatuagem orgulhoso, né? A gente tem que pensar assim. E, às vezes, aqueles que dizem que vão administrar países e sequer se administram, não têm nenhuma tatuagem, são bonitos, falam corretamente, vestem-se magnificamente, mas se entregam à corrupção. Isto de nada vale. Na outra encarnação, vão ter que aprender novamente a arte de bem viver e ser feliz, fazer o bem, não importa a quem. Dona Heloísa, o professor Humberto Roden, que era tão educador quanto a senhora conheceu, né? Humberto Roden, ele dizia uma coisa muito importante que vai concordar com Herculano, né? Ele dizia que a verdadeira revolução não é a revolução por fora, quando a gente quer modificar os outros e o mundo. Não é a reforma social, é a reforma pessoal, individual, porque essa mudando a parte é que vai mudar o todo, né? É verdade. Se cada um se preocupasse em se analisar e ir lixando os defeitos, o mundo estaria lindo. É que a pessoa se convence que é a melhor, a maior, e vai em frente, derrubando todos que se colocam, até tentando ajudar. Dona Heloísa, agora essa passagem aqui agora, Herculano, olha, ainda me surpreende. Eu leio tanto Herculano, aí de vez em quando, né? Aí ele vai falar sobre tudo isso, o respeito, a doença do egocentrismo. Ele diz que a missão dos espíritas, a primeira missão é o respeito à própria doutrina, Dona Heloísa Pires, né? A própria Ai, doutrina. essa é linda, que foi a grande realização de Herculano. Erro doutrinário, crítica a Kardec, modificar o evangelho, Herculano estava lá. Querer aceitar absurdos impossíveis de se colocar na doutrina, como o corpo fluídico de Jesus, Jesus teria mentido, fingido que teria sido açoitado e saído sangue, Herculano erguia a voz, publicava. Certa vez publicou folhetos e mandou distribuir para esclarecimento nas portas das casas espíritas. Tirava os livros dele da livraria, caluniavam, escreviam artigos contra ele, amigos viravam as costas, um até depois veio pedir desculpa, minha mãe não deixou ele. Deve ter pedido no mundo espiritual depois.
Herculano nunca fez concessões em falta de respeito à doutrina. Não admitia. Sacrificou muitas tolices para nós numa visão mais ampla, mas importante para os que estão mergulhados nas conquistas materiais, sacrificou-as em prol da mudança moral, da compreensão que cabe a cada um de nós agora trabalhar para modificar o nosso querido planeta Terra, intelectualmente bem desenvolvido, mas moralmente os seres da Terra, que o planeta é maravilhoso, mas moralmente muito necessitados ainda. Esta é a nossa tarefa, começando por nós mesmos, porque também nenhum de nós é a estrela radiante que alguns pensam ser. Temos defeitos, temos momentos de crise interior, vamos também nos doutrinar e comparecer frequentemente à casa espírita. Ah, mas eu não gosto da casa espírita. Então muda, vai ser budista. Mas procura um apoio espiritual, por favor. Senão, sozinho nós não vencemos. A Gênese explica a ciência atual. E Jesus antes, a força do nosso pensamento. Pensamento luz liga com as luzes. Pensamento treva, não por castigo, mas é afinidade, vai e liga com outras trevas. E, de repente, o indivíduo se sente mal, ou se torna mal, indiferente, egoísta, porque está nas ondas escuras que também existem no planeta Terra. Ninguém pode caminhar sem participar, se é espírita, de uma casa espírita, se é evangélico, da sua casa, se é budista, mas é preciso gratidão a Deus e ligação com o plano espiritual das luzes que também rodeiam e cuidam do planeta Terra. Perfeito, dona Luísa, perfeito. O Herculano se referiu que a missão dos espíritos é primeiro para com a própria doutrina. Dona Luísa, deixa eu lhe fazer uma pergunta que me surgiu. Ouvindo a senhora aqui, né? A gente tem duas figuras que a gente ama, tenho certeza que a senhora ama também, né? O Francisco de Assis e o apóstolo Paulo, né? Eu acho no movimento espírita muito parecido, uma inclinação na direção de Francisco de Assis, o querido Chico Xavier, né? Pela bondade, a humildade, o amor. Agora, veja bem, o Herculano, a gente já sabe aqui, Herculano tinha amor, tinha humildade, também, a gente sabe disso. Mas eu quero nessa linha de raciocínio. Dona Heloísa, eu acho tão parecido isso que Herculano falou. A nossa missão para com a doutrina, a firmeza, o zelo, o cuidado de Herculano parece muito e traz muito à memória a figura de Paulo de Tarso. Essa linha de raciocínio está certa, dona Heloísa? Eu tenho a impressão que existem grupos semelhantes que caminham um ajudando o outro. Um dia eu falei para o pai, pai, você me lembra tanto Leon Denis, filósofo, poeta. Ele falou, é um dos que me inspiram e ajudam. E naquela humildade dele, é muito maior do que eu, filha. Achei lindo. Então eu diria agora a mesma coisa. O querido Paulo de Tarso inspirou, ajudou meu pai. E meu pai diria, naquela humildade que era própria e linda, ele é muito maior que eu. Então, eu acho lindo isso, reconhecer que vem numa linha de conduta da formação de grupos que se auxiliam uns aos outros, assim como colocando uma parede divisória muito grande, aqueles que caminham no mal muitas vezes também se repetem, unidos nas várias encarnações. Eu tenho medo de falar fulano é cicrano, porque aí pode criar um, uma incompreensão que não é válida no meio espírita, que nós temos tanta cautela. E também, se Chico, para mim, seria São Francisco de Assis. Mas eu sempre digo, mas pode ter sido um indivíduo, um aluno de São Francisco de Assis, porque muitos iguais a São Francisco surgiram. Herculano devia adorar o comportamento de Paulo. Foi ou não foi? Não sei,
São grupos de espíritos que auxiliam a Terra. Dona Heloísa, mas deixar claro que a minha pergunta passou longe dessa coisa de ser Menino, você é super esclarecido. Se Dona Heloísa, você fosse pensar nisso, Dona Eva puxaria a sua orelhinha. mas eu concordo com a senhora. A senhora disse uma coisa que é verdade. Dona Heloísa, quem é que estava na equipe do Espírito de Verdade ali com Kardec? Vários espíritos, entre eles o apóstolo Paulo. O Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, o que a senhora coloca é fato. Claro que o espírito, individualmente, do apóstolo Paulo, deve ter inspirou muito Herculano, né, dona Heloísa? Nossa, no tempo e no espaço, o profeta Isaías, que era médium, os profetas que falaram da vinda do Messias, eles eram ligados àquele grupo de espíritos que prepararam a vinda de Jesus de Nazaré, o Messias que não foi reconhecido entre os judeus, mas que realizou entre o querido povo judeu sua belíssima tarefa. Isaías fala da vinda do Messias e ele virá como um arbusto frágil. Depois as tempestades do mundo o curvarão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas não, depois da sua morte, os interesses de Yahvé crescerão. Olá! Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui. Minha mãe me ensinou, dona Heloísa, eu tenho muito essa coisa da honestidade, né? De ser muito honesto nas coisas que eu falo, né? Eu tenho um programa aqui com a filha do Hermínio Miranda, né? E que ela aborda várias reencarnações do pai dela. Agora, o pai dela soube por Chico Xavier, soube por Divaldo, algumas reencarnações, então veja bem. Mas eu queria dizer aqui, porque alguém pode pensar, Bruno está dizendo, olha, eu não estou tocando nisso, mas no outro programa ele toca. Não, porque o Hermínio, isso só foi divulgado depois que ele partiu. O Hermínio Miranda. Da mesma forma, Herculano. Herculano soube que tinha sido o poeta português Alexandre Herculano, mas chamou Rigine e proibiu Rigine de dizer em vida, que só revelasse isso quando ele partisse. Foi isso mesmo, dona Heloísa? Quando ele partiu, resolveu revelar e o Rizzini tem esse direito. Foi amigo, foi fiel ao pai, sempre apoiou o pai em todas as atitudes, mas o pai nunca falou eu fui Alexandre Herculano. Ele não gostava, ele tinha medo dessas afirmações. Porque pode ter sido um amigo, muito amigo, pode ter sido um aluno, sei lá. Só aceitamos prova científica daquilo que falamos, como fazem os cientistas. Agora eu só sei uma coisa, viu? O Alexandre Herculano lá em Portugal era poeta. Esse senhor aqui era poeta desde criança. Já é impressionante. O Alexandre atacava a igreja com fúria. O pai, com mais calma, porque veio bem depois, se preparou melhor, mas às vezes também era meio firme demais. Sim, talvez ele tivesse sido aluno, trabalhando. São tantas as possibilidades, e é lindo. Dona Heloísa, olha, a quarta e última questão. Tá? O Herculano vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e cita o apóstolo Paulo na mensagem que está lá, Missão dos Espíritos. Né? E o Herculano cita o pensamento de Paulo. Né? Cuidado, muitos no Espiritismo se afastaram da senda, da rota. Tá? Então, esse chamado do apóstolo Paulo para todos nós, então, ter muito cuidado para a gente não pegar os atalhos dentro do espiritismo, né? Os atalhos que já repetimos no passado. Somos preparados para a vitória. Explica bem o livro dos Espíritos. Nenhum vem para se perder no caminho. Ninguém vem para ser mal. Passa por cursos, passa por tratamento, reencarnamos, temos que manter o espírito ligado às luzes da Terra. Senão, voltamos a atalhos já caminhados, né? Caminhos já percorridos, caminhos escuros
que nos trouxeram sofrimento e dor, mas ainda nos encantam como o brilho de um circo maravilhoso cheio de luzes e magia. Vamos amadurecer, a hora de amadurecimento espiritual e principalmente amadurecimento moral. Dona Heloísa, e como a senhora vê o movimento espírita hoje, uma coisa que preocupa essa mensagem de Paulo, citada por Herculano, né? Dona Heloísa, quantas vertentes, não é? Quanta fragmentação e espírito esotérico, com esoterismo para um lado, outros com política para outro lado. A gente precisa voltar, como dizia o metro que melhor mediu Kardec, para as nossas bases, né? A gente precisa voltar para Kardec, né, dona Luísa? O ser humano é complicado, nós somos difíceis. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, ano 25, erros do passado repetido, a agressividade dos vikings, a força, a agressividade também dos druidas, está aí agora. Então, todos nós estamos refazendo lições porque somos alunos repetentes e repetíveis. Estamos repetindo sempre os nossos erros. Agora, uma hora chega que precisamos acordar. Quem reclama de problemas que são ingredientes de solução, como diz doutor Adolfo Bezerra de Menezes, trate de se atualizar na doutrina. O problema está dentro de nós. Nós criamos, nós temos que resolver. Mas existem luzes, amigos espirituais que nos auxiliam a resolver o problema. Liguemos-nos a eles. Em vez de ficar reclamando, inventando coisa, leia o livro do Evangelho um tantinho todo dia. Vá à casa espírita pelo menos uma vez por semana. Fique voluntário da casa espírita uma vez por semana. Faça o bem sem olhar a quem. Largue de pose de vaidade. Somos todos iguais. Viemos dos animais, a ciência concorda e racionais. Por que tanto nariz arrebitado? E calmamente, como Chico Xavier, marchemos para a luz. Mas o maior, Jesus de Nazaré, que podia ter sido imperador de Roma, um sacerdote judeu riquíssimo, preferiu ser operário especializado. Preferiu por discípulo os pescadores simples e ignorantes, porque não é pela roupa mais bonita, não é pela importância social, não é pela beleza exterior que seremos luzes que mais tarde iluminarão nosso planeta Terra. É pela mudança no coração, na capacidade de amar e na humildade, porque trilhões de planetas com bilhões, bilhões, bilhões de irmãos, quem é importante? Só Jesus, Deus nosso Pai. E quando a pessoa é importante, trata de se tornar humilde, como Jesus, seu discípulo Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos, tantos que encontraram o sossego, a tranquilidade, o crescimento na humildade e no amor ao próximo. Fiquemos aqui com Chico Xavier. Quando o pessoal queria dizer que ele era um missionário, eu sou um cisco, a pulga do leão, a pulga do leão. Ele achava que ele era. A Nena tem até hoje os presentes que ela deu para o Chico guardadinhos num quarto que ela fez igualzinho onde o Chico ficava, e os presentes ele usava em São Paulo, depois pendurava lá, porque muitos ele dava para aqueles que nada tinham. Dona Nena, que Dona Heloísa fala, é Dona Nena Galves, a grande amiga do Chico, que é muito amiga de Dona Heloísa. Dona Heloísa, continua aquele bate-papo da senhora com Dona Nena uma vez por semana? Continua, amo Nina Galves, lúcida, tomando conta da casa, exemplificando a força de um espírito. Linda, linda. Mulheres incríveis, Nina Galves, Isabel, que partiu com 100 anos de Juiz de Fora,
e outras mulheres narradas por Ruth Salviano no livro As Mártires Cristãs, morreram sem renegar Jesus, contribuíram para espalhar as sementes de Jesus. E aí está a Nena Galves, e seu Galves do plano espiritual ajudando a Nena. Dona Luísa, eu gosto muito do número 3, viu? Do número 3. Então me pergunta, né? As mártires cristãs espíritas, né? Nena Galves, Isabel Salomão e Heloísa Pires. Essa é a tríade no meu coração, no meu coração. Tem aquela a esposa do Ney Pietro Pérez, Maria Júlia Pietro Pérez, Júlia, né? que está no plano espiritual. Sueli Calda Schubert. Sueli Calda Schubert, né? Nossa, tem tantas mulheres lindas. E para trás, Simone do Amaral Pereira. Não me compare, que aí não é humildade, aí é medo de ser confundida. Não mereço, mas agradeço. Eu devo ter sido muito metida, porque quando me elogiam, eu fico aflita para falar, não, não sou eu, calma. Já estou corrigindo o defeito. A senhora não foi metida, a senhora é uma elegante. E Dona Heloísa disse, quando foi na França, em Versalhes, sentiu umas coisas estranhas ali, né, Dona Heloísa? Adoro a França, tenho paixão pela França, amo o Brasil, mas a França fala alto ao meu coração. E o único país onde eu consegui andar sem me perder, eu me perco até no Brasil. Olha lá, olha lá. Mas algum errinho eu cometi, que não voltei lá. Para encerrar, na Era do Espírito, Dona Heloísa, a gente teve um fim de ano e um início do ano impressionante, com tanta catástrofe, foi tanto acidente de avião. Ontem um programa mostrou a moça que desencarnou no hotel, estava com um noivo na Tailândia e uma médica jovem. Tão triste, eu pensei, coitadinho, coitado. Caindo, né? Então, enchentes. Dona Luísa, parece que o mundo está numa transição avassaladora. Mas eu queria pensar adiante. Dona Luísa, essa humanidade, aos trancos e barrancos, alcançaremos essa era do Espírito? Iremos alcançá-la? Iremos. Gênese de Kardec. A hora de transição é o último momento para que os espíritos muito necessitados tenham a chance de continuar no mundo melhor. Os que não conseguirem dominar seu orgulho, seu egoísmo, que se sentem reis do universo, terão nova chance em regiões com mais dificuldade, em países com mais dificuldade, em planetas com mais dificuldade. Não por castigo, mas para que consigam crescer. Não fala no livro de Emmanuel, aquela que vai falando sobre as encarnações de grandes civilizações que vieram encarnar na Terra, e a caminho da luz. Reencarnaram na Terra, como os egípcios e outros, para conseguirem se desenvolver na extinção do orgulho e do egoísmo, na humildade. Assim será com todos nós da Terra. Os que conseguirem aprender a lição ficarão nesse mundo de luz e de paz. E se não conseguirmos, teremos novas chances, mas com mais dificuldade, porque mais adiantados, ou atraso do próximo poderá nos magoar intensamente, mas todos serão luzes. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer, diz um poeta cujo nome eu esqueci, tenho que pesquisar, que ele merece. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um programa, né? Dona Heloísa tem tanta humildade que esse é o único programa que quem encerra com a prece sou eu. Né? Porque Dona Heloísa faz questão, ela não quer fazer a prece, ela pede para eu fazer. Eu sempre adorava ouvir a prece do meu pai, até no dia lá de gratidão do Bradesco, eu orava junto. Adorava ouvir em casa, da minha mãe. Agora, as únicas preces que eu posso ouvir é quando eu peço. Bom, por isso que a minha prece é a Jesus, sempre com Herculano. Então, Dona Heloísa, olha, gratidão.
Vamos orar, depois a gente se despede. Bem, então agradecemos a Jesus mais um programa, o primeiro programa do ano bom de 2025, um programa que retratou a doença do século, o egocentrismo, mas as lições permanentes da humildade, acima de tudo, de Jesus, mas a humildade de Herculano, um homem que não olhava para as coisas materiais, mas sim para o ideal que ele veio ajudar a desenvolver na Terra. E que miremos esse exemplo de humildade de Herculano, de Chico, de tantos irmãos que deram a vida por essa doutrina de libertação espiritual. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o primeiro programa do Ano Bom de 2025. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Bom, pessoal, esse primeiro programa, claro, que eu quero dedicar à minha mamãe aí no plano espiritual. Mamãe, feliz ano novo. Outro dia eu fiz uma colocação que eu vou fazer também. Mamãe, se for possível, aí eu não sei, se a senhora um dia tiver um acesso rápido ao professor Herculano, né? Agradeça a ele por ele permitir eu estar aqui com Heloísa Pires. Viu, mamãe? Por favor, dona Heloísa, gratidão por tudo, viu? Gratidão, querido filho, gratidão, gratidão. E a sua mãe, dona Eva, a sua esposa Ceissa, que te estimula, participa, um espírito lindo também. E as suas filhas é o seu genro. Gratidão. Eu já estava alegre, mas depois do seu programa eu tomei um banho maior de alegria. Tenho que prestar atenção, como diz meu filho, que estou rindo à toa. Vão pensar que eu sou uma velha rica e me assaltarem. Programa de Herculano. Dona Heloísa, olha, a senhora vê com o vidro, não, né? Não, não. Porque a gente riu muito aqui. Eu faço até deboche até hoje com ela, né? E sei se eu for falar com a senhora por telefone, depois ficou reclamando. Menino, dona Heloísa não te viu, não. Ela não viu tua vez. E se eu visse, ficaria encantada, que ela tem uma beleza interior e exterior também ela tem. Feliz ano novo. O Tudo de prêmio bom. dela e o seu prêmio foram terem se encontrado e casado. Casal feliz. Parabéns. E ficarão pela eternidade. Não arrisquem. Se mudar, se vir como filha ou o filho dela, faz parte, o amor é o mesmo, vai sublimando. É, são grupos, grupos, é verdade. Obrigada. Tudo de bom, tudo de bom. Tchau, Muito tchau. bom. Você para as meninas também. A tropa toda aí também. Viu? Heloisinha, Kátia, Vicente, Herculaninho, as netas. Beijão. Tudo de bom. Obrigada, querido amigo.